estamos na Delegacia de Polícia com o delegado William Garcês, que vai trazer informações sobre uma operação deflagrada no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 16 de março, ainda referente ao assalto ao supermercado Benedetti, que ocorreu no final do ano passado. Quais são os detalhes desta operação? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Em primeiro lugar, eu só queria esclarecer que teve uma operação de manhã, né, que foi vamos dizer assim, um braço de uma operação que se desenvolveu pela Delegacia de Polícia de Santa Rosa, que foi a Operação Noite Branca, que é uma investigação para combater o tráfico de drogas aqui na nossa região, e um dos alvos investigados transferiu residência aqui para Criciúma há pouco tempo, e nós efetuamos a captura dele hoje de manhã. Na parte da tarde, nós demos cumprimento a outros mandados que nós tínhamos de uma operação nossa aqui da Delegacia de Polícia de Criciúma, denominada Operação As de Copa. Essa operação ela começou imediatamente após ao assalto que foi praticado aqui no supermercado Benedetti, e a Polícia Civil conseguiu identificar qual foi a quadrilha responsável pelo cometimento daquele crime, e também conseguimos identificar quem é o responsável aqui na cidade, né, ou os responsáveis aqui na cidade por trazer, né, então esse pessoal dessa quadrilha para praticar o assalto ali. Ele vai ser dado como foragido porque a gente não conseguiu localizar. Um dos indivíduos que teve a prisão preventiva decretada já foi preso, ele é Derval Seco. Ele já foi preso por outros crimes praticados aqui na região. É um indivíduo bastante perigoso, uma ficha criminal bastante extensa, que foi contratado por esse nosso munícipe aqui de Criciúma, que é o Lori, o Nego Velho, todo mundo conhece por Nego Velho, que a gente conseguiu detectar durante a investigação que ele foi o responsável, juntamente com outro elemento que não teve a sua prisão preventiva decretada, embora o tenha representado. Inclusive isso bagunçou muito a operação, porque a prisão, essas representações, elas foram encaminhadas ao Poder Judiciário no dia 16 de janeiro. Aí. E esse procedimento ficou 2 meses tramitando entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. E nós ficamos aguardando, né, vendo o elemento aí toda hora, e nós não tínhamos como prendê-lo. Então, ontem nos encaminharam esses mandados. Entretanto, quando nos encaminharam os mandados, esse outro elemento que não foi preso aqui da cidade, ele foi intimado de umas medidas para não se afastar da cidade, umas medidas cautelares. Então, imediatamente ele foi até o fórum para saber do que se tratava, e o que a gente acredita é que isso chegou ao conhecimento desse que teve a prisão preventiva decretada, e hoje, na data de hoje, a gente já não conseguiu mais localizá-lo. Nós fomos na casa dele aqui no centro, fomos no interior, fomos em tudo que foi lugar e não conseguimos pegar. Infelizmente a gente tem que trabalhar com essas adversidades e a gente não tem o que fazer. Isso aí faz parte do sistema e não é culpa da polícia. Mas voltando aqui então à questão da quadrilha. Essa quadrilha ela é composta, pelo que a gente constatou, verificando o inquérito, nós conseguimos iniciar 7 pessoas. Então 2 indivíduos daqui que foram os responsáveis por trazer esses elementos de fora e dar fuga daqui para outra cidade. Isso a gente conseguiu por meio de várias técnicas de investigação, desde interceptações telefônicas até quebra de herbes, que é, por exemplo, a estação rádio base em que determinado telefone foi utilizado na data do crime. Nos dias antes do crime a gente conseguiu apurar quem é que esteve aqui. Informações também que chegaram foram confirmadas por essas quebras, por essa prova de uma tecnologia mais apurada, que a gente chama, que tem que ter um conhecimento um pouquinho avançado para conseguir compreender. 5 elementos, na verdade seriam outros 6 elementos iniciados na quadrilha, só que um deles foi morto recentemente, e inclusive a Polícia Civil aqui da região suspeita que essa morte desse elemento integrante da quadrilha possa ter sido planejada por um dos integrantes da própria quadrilha. Embora eu não possa divulgar dados sobre esse fato por enquanto, porque esse fato ainda está investigado, nós temos essa suspeita. Uma queima de arquivo? Não, é algum outro problema que, como essa investigação não está sob meu domínio, eu não tenho como precisar a motivação. Mas eu posso falar que em investigações preliminares eu pude colaborar,
e há suspeita de que possa existir a participação de outros elementos. Porque, como eu disse, o que nós constatamos aqui foram 2 elementos aqui e outros 6 elementos que fazem parte da mesma associação criminosa. Mas isso não descarta a possibilidade, e eu acredito que essa quadrilha ela é muito maior. Como a gente tem verificado na prática, vários indivíduos, por exemplo, determinado assalto vai ser praticado. Eles se reúnem entre 3 ou 4 da quadrilha e vão lá e fazem aquele assalto. Outro assalto que vai ter, outros 3 ou 4 da mesma quadrilha se reúnem e vão lá. Por que eu digo isso? Porque durante a nossa investigação, nós conseguimos impedir um novo assalto que um desses elementos que foi indiciado aqui, que eu posso dizer que é o cabeça deles, é esse que já se encontra preso, com outros indivíduos, estiveram planejando um assalto no dia 20 de dezembro no município de Miraguaí. E como a gente conseguiu constatar isso, a gente rapidamente passou a informação para a Polícia Civil de lá e para a Polícia Militar, e a movimentação das viaturas desencorajou eles de praticar o crime. Mas isso está tudo documentado no nosso inquérito. Inclusive, esse fato que aconteceu aqui no supermercado Benedetti, ele se originou no sábado anterior. O crime aqui foi numa segunda-feira. No sábado, eles praticaram o furto de um Gol em Taquarussu, se eu não me engano, foi furtado um Gol branco que eles utilizaram para praticar o roubo aqui e depois queimaram aqui no interior da cidade. No dia desse crime, estava um desses que esteve aqui no assalto, juntamente com outro membro da quadrilha. E pelas herbes dos telefones deles, a gente verifica que eles passaram na cidade de Miraguaí e deslocaram para cá na companhia de outros indivíduos. E a informação que a gente teve é que eles chegaram aqui numa propriedade, onde era um bar de propriedade desse nosso alvo que está foragido. Então isso a gente conseguiu confirmar as informações que a gente recebeu com a quebra das herbes dos telefones desses suspeitos. Então, isso que eu queria que a comunidade ficasse sabendo, que nós conseguimos desvendar esse crime ali que para nós parecia impossível, porque estavam mascarados, vieram de fora com o carro roubado, não tinha muito o que fazer, e nós, de uma forma, até eu parabenizo o trabalho das policiais da delegacia que trabalhavam incansavelmente, elas ficaram 2 meses inteiros investigando esse caso específico, né? Parabenizar a Fernanda, Solange e a Roberta pelo trabalho que fizeram, porque foi uma investigação muito bem feita, uma investigação assim que quem pega para olhar vai conseguir constatar, se souber, se tiver o conhecimento suficiente para analisar essa prova técnica que eu falei ali das herbes dos telefones, de conseguir identificar isso, vai conseguir inferir, né, tudo isso que foi constatado, que foi apontado no relatório do inquérito. Então eu queria transmitir para a comunidade esse comunicado, né, que foi esclarecido aquele crime ali. Foram 7 indiciados, eu representei pela prisão preventiva de todos e obtive apenas a prisão de 2, sendo que esse terceiro foi comunicado de medidas cautelares diversas. Quanto aos outros, pelo que eu fiquei sabendo da decisão judicial, o Ministério Público pediu arquivamento, eu não sei qual a razão, pediu arquivamento quanto aos crimes de porte de arma, de associação criminosa, e eu não sei como é que ficou a questão do furto do carro lá de Taquarussu, né? Mas pelo que eu vi ali, a denúncia foi simples e exclusivamente pelo roubo. Mas enfim, eu quero só que a comunidade fique sabendo que esse crime ali então teve o inquérito, foi investigado e a Polícia Civil apresentou ao Poder Judiciário a solução cabível de acordo com as provas que a gente conseguiu coletar. Sobre essa outra operação, Noite Branca de Flagrante em Santa Rosa, que teve um braço de apoio aqui em Criciúmal, uma pessoa foi presa em Criciúmal. Há outros presos na região? Essa investigação, essa operação levou a outras pessoas em cidades como Sete Nova, como, enfim, Horizontina, Três Passos? Olha, eu não tenho detalhes específicos dessa operação. Pelo que eu fiquei sabendo, em conversa com o delegado Vilmar, que foi o delegado que coordenou essa operação, eu coordenei para ele aqui na nossa região os mandados de busca e de prisões que tinham que ser cumpridos aqui. Nós tivemos 2 prisões aqui na nossa região, que pega a regional de Três Passos, né, que foi aqui em Criciúmal e Bom Progresso. Teve outras, né, eu sei que essa operação se desenvolveu em 12 cidades e eu sei que teve outras prisões em outras cidades, mas agora eu não sei te precisar em quais cidades foram as outras prisões.